Igreja viva do Senhor Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Levante a mão direita para os céus e vamos juntos declarar o Salmo 23, versículo 1. Vamos juntos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Podem se assentar todos vocês. Eu quero começar a transmissão de hoje em mais este elo forte da corrente da família que nós estamos fazendo, trazendo uma novidade muito especial para todos os nossos irmãos e, a princípio, as nossas irmãs. Porque dia 8 de março está chegando e nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher com a retomada das caravanas apostólicas na viagem do trem europeu, o encontro com a sabedoria. Dia 8 de março, nós já estamos com a caravana lotada. Mas dia 18 de março já vai ter a segunda caravana desta retomada, que tem vagas disponíveis e você vai poder entrar em contato desde já com a Bispa Dani Dubeck e dar o seu nome, o seu telefone e fazer a sua reserva para garantir a sua vaga nesta caravana apostólica e no seu encontro com a sabedoria. A palavra de Deus diz que a sabedoria edificou a sua casa e lavrou suas 7 colunas. Nós saímos num trem europeu partindo do centro de Belo Horizonte, juntos, todos os irmãos da caravana, irmãs, irmãos, casais. É maravilhoso, porque é o encontro com a sabedoria. E ingressamos numa viagem juntos por 13 horas, convivendo e compartilhando experiências com Deus. Por 13 horas de viagem, nós ficamos juntos, tomamos as refeições juntos no refeitório ali, nos restaurantes, né, no que tem no trem. E eu consigo dar a atenção que eu gosto de dar para cada irmão nestes momentos tão preciosos. Então, você pode fazer já a sua reserva para garantir a sua vaga nesta viagem que vai marcar a sua vida, como marcou a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos casais que se deram de presente esta sabedoria para viver a vida com Deus. Maravilhoso demais. E nós saímos do centro de Belo Horizonte nesta viagem de 13 horas dentro do trem europeu. Eu viajo junto, a gente fica junto o tempo todo. E chegamos até o centro de Vitória do Espírito Santo, onde nós desembarcamos, pegamos o translado e vamos direto para o santuário Catedral das 7 Colunas da Sabedoria. E lá dentro do santuário nós temos um momento muito profundo com Deus, de derramamento da sabedoria de Deus sobre a nossa vida. E eu, como apóstola, ministro ali entre as 7 colunas da sabedoria, o óleo da sabedoria salomônica, o óleo de Salomão sobre a sua cabeça. É um momento único na sua vida, que marca um novo tempo de uma vida tomando decisões pautadas na sabedoria de Deus para você. É o espírito da sabedoria que entra no seu corpo, como diz a palavra de Deus. Maravilhoso demais. Nós vamos agora assistir alguns dos melhores momentos das primeiras caravanas apostólicas que nós fizemos no final do ano passado, o encontro com a sabedoria, para a gente relembrar o quão delicioso é este momento, porque é um momento inteiro, do momento que nós nos encontramos até o momento que nós nos prostramos diante do altar de Deus ali, diante das 7 colunas da sabedoria do Altíssimo. Nós temos
muitos momentos dentro deste grande momento que é a viagem no seu todo e marca a nossa vida. É muito forte, é muito especial, é um presente que você se dá, que muda a sua vida, porque muda a sua cabeça, muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de ver a vida e muda a sua forma de tomar decisões, porque você parte do princípio da sabedoria para decidir tudo na sua vida. Maravilhoso, maravilhoso demais. Vamos aos melhores momentos e vou pedir à TV Reino, por favor, para colocar aqui, durante os melhores momentos, fixo o telefone da Bispa Dani Dubeck, para você já poder pegar seu telefone, já marcar, já registrar aí, ou se não anotar num papel para você poder entrar em contato com ela e garantir a sua vaga na caravana apostólica na viagem do trem europeu, o encontro com a sabedoria de Deus. Por favor, TV Reino, põe no ar. Querer é poder, eu posso tudo naquele que me fortalece. Querer é poder, quando oro o inferno estremece. Querer é poder, eu posso o inimigo derrotar. Estou aqui nessa alegria, em júbilo, junto com os irmãos dos santuários, numa alegria. Está sendo muito forte estar aqui junto com a nossa apóstola Sol. Eu estou assim maravilhada e muito feliz. Está sendo uma experiência maravilhosa estar aqui no trem. Eu estou assim renovada. Não tenho nem palavras para falar que tão feliz que eu estou. Querer é poder, eu posso tudo naquele que me fortalece. Querer é poder. Esse barulhão de glória a Deus, quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Estás ouvindo este eco de aleluia? Este barulhão de glória a Deus, quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Reino dos céus, de Deus eu sou fiel, por isso eu sou feliz. São aprendizados incríveis que estamos tendo aqui, esse contato direto com a nossa apóstola. É uma conversa que a gente teve com ela, que ela chamou gente, cada uma para estar conversando, trocando experiências, são ensinamentos profundos. Eu nunca tive essa experiência de estar tão próxima assim da nossa apóstola, como estou tendo hoje, nesta viagem maravilhosa. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as 7 colunas. Ó Deus, nos ensine a contar os nossos dias com a sabedoria. Não tenho nem como expressar. Eu tô muito, sabe, como eu vou explicar, emocionada. Conhecer as 7 colunas, que é a Igreja de Vitória, é uma honra muito grande. E eu estou numa expectativa muito grande. Para mim, é um momento único. De seus filhos. Ao receber a unção de Salomão da sabedoria, uma presença muito forte do Espírito Santo de Deus na minha vida. Primeira vez estando aqui no Santuário de Vitória, para mim foi muito especial esse ato profético, que a partir do momento que eu recebi o óleo de unção na minha cabeça, eu senti uma leveza e senti mais ainda a sabedoria de Deus comunicando com a minha vida. O impossível
saudade! Meu Deus do céu! Tá chegando dia 8 de março e dia 18 de março também, a nossa retomada com a Caravana Apostólica, o encontro com a sabedoria. Garanta sua vaga, são vagas limitadas, são poucas vagas por caravana. E os irmãos do Brasil inteiro vêm para poder fazer essa viagem. Então você precisa fazer a garantia do seu lugar na Caravana Apostólica, na viagem no trem europeu, o encontro com a sabedoria. A viagem é deliciosa, os momentos que nós vivemos juntos são deliciosos, são inesquecíveis, mas o mais importante de tudo que você recebe é esta unção de Deus, o óleo da sabedoria sobre a sua cabeça, derramando sobre a sua cabeça, o espírito de sabedoria firmando os seus passos dali em diante. É maravilhoso, é decisivo, é muito forte. Meus irmãos, no nosso encontro no Monte Manaim, na semana passada, como mãe, eu vivi uma experiência inédita na minha vida. Foi muito forte. Certo domingo, estávamos no santuário assistindo a transmissão, quando o Espírito de Deus, ali em secreto, começou a tratar com o meu filho Davi, que fez 10 anos de idade, seu aniversário foi sábado passado. E no final do ano passado, ele com 9 anos, Deus tratando ali em secreto ao longo da transmissão e ele muito centrado no que Deus estava trabalhando nele. E quando o bispo chamou diante do altar as pessoas que iriam fazer a troca de raízes no Monte Manaim, receber a herança de Abraão e ali definir os resultados da sua vida em Deus, nas raízes que nutrem, que sustentam, que dão força, que alimentam todos os frutos da sua vida, sozinho, entre ele e Deus, meu filho se levantou e foi diante do altar. Pegou o seu envelope e fez com Deus o seu propósito de fé. E nós, quando vimos ali o Davi tomando essa decisão sozinho, eu e o meu esposo, o bispo Rodrigo, juntos começamos a trabalhar isso com o Davi, colocando para ele tarefas para ele fazer que ele não gostava, para exigir dele esse esforço, esse sacrifício, e lembrando ele: você está fazendo isso para cumprir o seu voto que você fez diante de Deus. E foram alguns meses assim, até chegar o momento que nós conseguimos cumprir o voto dele. Ele cumpriu, né, na verdade, porque nós colocamos muitas tarefas, até levar ele mesmo à exaustão, para ele poder sentir na pele o sacrifício que ele decidiu fazer diante de Deus no altar, para ter Deus agindo poderosamente na vida dele, se manifestando nos resultados da vida dele como Jeová Jiré, o Deus provedor, realizador de sonhos. E assim como Deus, Jeová Jiré, se manifestou poderosamente em todas as áreas da vida de Abraão, assim é na vida daqueles que trocam as suas raízes, que receberam de 4 a 5 gerações anteriores a dele, e passa a ser ligado às raízes de Abraão, na linhagem Abraão, Isaque e Jacó. Então se tornam herdeiros desta promessa, do juramento de Jeová Jiré, possuidores da bênção que os faz possuir todas as bênçãos, conforme está na palavra de Deus. Eu tenho no meu canal do YouTube uma série de mensagens profundas, estudos profundos da palavra de Deus, que trazem detalhadamente a troca de raízes na vida de Davi, que foi realizada pelo profeta Samuel com o chofar, a troca de raízes na vida de José, José o sonhador, José do Egito, a troca de raízes na vida de Moisés, que Deus fez diante da sarça ardente. E isso começou lá em Abraão. Então, é muito forte quando a gente vê que Deus não mudou, e quando a gente decide praticar a palavra de Deus
como os nossos antepassados da palavra de Deus praticaram, a gente vive o mesmo que eles viveram, porque Deus é o mesmo, Ele não mudou e Ele opera hoje como Ele operava no passado. Então o que cabe a nós é assumirmos essa postura de fé violenta e fazer aquilo que cabe a nós fazermos, porque a parte de Deus certamente Ele fará. Ele não falha nunca, Ele não falta nunca. E eu queria mostrar aqui o momento em que o meu filho Davi subiu as escadas do Santo dos Santos para receber a troca de raízes, a herança de Abraão, naquele lugar sagrado de Deus, naquele lugar que, como apóstola, eu me anulo completamente, me coloco ali como um instrumento absoluto nas mãos de Deus, e com o chofar sagrado eu ministro a troca de raízes na vida de cada pessoa de fé que está ali no Monte Manaim, manifestando diante do Todo-Poderoso de Israel a mesma obra de sacrifício perfeita que Abraão no Monte Moriá manifestou a Deus, e fez com que o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus provedor, Jeová Jiré, se revelasse a ele e impactasse todos os resultados de sua vida. Muito forte, é muito forte, a troca de raiz é muito forte. Mas o que eu quero mostrar para você aqui, dentro da corrente da família, a chave da oração, é que quando você cria seu filho no caminho que ele deve andar, deixando ele ver você praticar a sua fé, ele se abre para Deus ter condições de tratar direto com ele. Não foi eu quem falei para o meu filho Davi fazer a troca de raízes, foi o próprio Espírito Santo que revelou direto a ele. Não foi o pai dele, o bispo Rodrigo, que falou com ele para fazer, nem o avô dele, o apóstolo, que falou com ele para fazer. Não, ele desde muito pequenininho tem sido treinado por mim e pelo pai a ser sensível à voz do Espírito Santo, a ser atento ao que o Espírito de Deus fala na boca do profeta, a receber a notícia de um portal que Deus está abrindo no reino dos céus e ele ser o primeiro a tomar posse daquilo para a vida dele. Não esperar ninguém decidir por ele, é ele quem tem que decidir diante de Deus como ele quer viver a vida dele, e ele define a vida dele em Deus. Então, eu fiquei muito feliz e muito grata a Deus e com um orgulho santo de mãe de ver que meu filho está crescendo no caminho certo e de ver que o Espírito Santo já trata direto com ele, sabe? E ele tem sensibilidade de dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, se cumpre em mim o teu querer, Senhor, tu és o Senhor da minha vida, é o Senhor quem guia os meus passos, o que eu dependo é só do Senhor para eu poder viver a minha vida e ser feliz e realizar os meus sonhos, sabe? Isso é uma glória para uma mãe que é cristã verdadeiramente, para um pai que é cristão verdadeiramente, ver que seu filho coloca Deus acima de você, ver que seu filho coloca Deus acima de si próprio, acima das suas vontades, acima do seu conforto, acima dos seus prazeres. Ele quer ter o prazer de agradar a Deus, porque a bênção de Deus na vida dele, a graça de Deus na vida dele, é o suficiente para ele ser pleno e completo e realizado em todas as áreas da sua vida. Eu fiquei muito emocionada e muito grata a Deus. E eu quero que você assista este momento. Eu quero compartilhar com você o meu filho, depois de ter lutado, dado um duro para conseguir cumprir o seu sacrifício, ele ter chegado até o Monte Manaim para receber este ato profético sobre a sua cabeça com o chofar sagrado, ministrado por Deus, pelo meu intermédio. Mas ali eu não estava como mãe, ali eu estava como apóstola e um instrumento nas mãos de Deus. Era Deus e ele ali, e mais ninguém. Todos nós ali estávamos como um instrumento nas mãos de Deus, fazendo o ato profético conforme está na palavra de Deus, mas era o Espírito de Deus, direto no Espírito dele, trabalhando ali profundamente, arrancando ele de todas as raízes que não prestam e não provêm de Deus e enraizando ele, enxertando ele nas raízes de Abraão. Quando o Davi entrou na tenda de Abraão, no Santo dos Santos, ele entrou herdeiro da Eva Daniela e do Rodrigo, do meu esposo e eu, e saiu herdeiro
de Abraão conforme a promessa. É muito forte, meu Deus do céu. Eu vou parar de falar, senão eu não paro. Se eu não decidir parar de falar, eu não paro, porque eu fiquei tão feliz como mãe, e eu quero muito, em nome de Jesus, que você, mãe que está aqui, que você, pai que está aqui, tenha esta glória na sua vida, sabe? De olhar para o seu filho e dizer: glória a Deus, eu venci, eu estou no caminho certo. E é isso, é sendo você o maior exemplo que o seu filho pode ter para a vida, que ele vai seguir. Exemplo bom, exemplo de quem teme a Deus acima de tudo, exemplo de quem define a vida em Deus, exemplo de quem tem testemunho para contar, exemplo de viver por fé e pela fé mudar a sua realidade. Por isso que o meu filho tomou essa decisão, porque ele tem dentro de casa o exemplo do pai, da mãe, do avô, da família. Ele chega no santuário e vê irmãos contando o testemunho do que Deus fez através da fé na vida deles, o sacrifício que gera milagres, e toca o sino da vitória. Então, isso é a maior riqueza que você pode dar para o seu filho. Maior presente que você pode dar para o seu filho na vida dele é ensinar ele a fé, é ensinar ele o caminho que ele deve andar, é ensinar a ele a ser reto diante de Deus, a ser íntegro, a ser verdadeiro e fiel. Meu pai fala a vida inteira uma coisa que é muito forte para mim, e até hoje ele diz isso com muita emoção. Ele fala assim: Daniela, minha filha, depois do nome de Jesus, a palavra mais linda que existe é fiel. Fiel e verdadeiro é um dos nomes de Deus, que este seja também um dos seus nomes, fiel e verdadeiro, em nome de Jesus. Por favor, TV Reino, põe no ar o Davi recebendo a troca de raízes, a herança de Abraão, e depois vamos assistir um pouquinho do que significa isso biblicamente e na nossa vida. A herança de Abraão, o impacto que causa em todos os resultados de todas as áreas da nossa vida. Por favor, TV Reino, põe no ar. As 7 promessas do juramento de Jeová Jiré a Abraão e a todos os herdeiros da promessa. Esse moço, filho carnal do Rodrigo, da Eva Daniela, no dia que o bispo Rodrigo na igreja, no altar, estava falando da herança de Abraão, ele tomou a iniciativa. Até o pai assustou, porque olha, na cabeça dele poderia passar: a minha mãe é apóstola, o meu pai é o bispo. Mas ele entendeu que a herança de Abraão não é física. A herança de Abraão não vem do homem e nem da mulher. Que a herança de Abraão é espiritual. Quantos anos você tem, Davi? Eu tenho 9 anos. Com 9 anos, vamos louvar a Deus a vida do Davi. O bispo Rodrigo e a apóstola estavam contando que ele abriu mão de festa, abriu mão de presente, porque não foi só a apóstola e o bispo Rodrigo pegar a oferta, o sacrifício e colocar no altar. Não, ele teve que sacrificar. Colocou deveres para ele. Ele fez o sacrifício, ele sentiu na carne. Com 9 anos ele entendeu que o que ele queria era muito maior. Não é uma herança de pai e de mãe, mas o que vem do alto, que só Deus pode dar. A herança de Abraão. Bate palma e dá glória a Deus. E agora ele vai entrar aqui, eu chego a arrepiar. O Davi vai entrar aqui no Santos dos Santos. Quem está com controle aqui, por favor? Abre aqui, por gentileza. Eu quero que a igreja veja
que lá dentro não é a mãe do Davi. Lá dentro é a apóstola. Eu vou entrar com Davi agora. Pode fechar. E ele vai entrar um homem natural e receber uma força espiritual. Ele vai entrar um e vai sair outro. A herança vem do pai e da mãe, é carnal. A troca de raízes é espiritual. Que Deus seja louvado. Parabéns, Davi. Bate palma e diga glória a Deus. Agora conta para os irmãos como foi a experiência lá na tenda de Abraão, recebendo a troca de raízes. Foi uma sensação incrível. E eu sei que esse vai ser, com certeza, o melhor momento da minha vida. Foi o melhor momento da sua vida? Sim, com certeza. Entrar na tenda. Você já teve outras vezes lá com o apóstolo, seu avô, com o apóstolo, sua mãe, né? Mas a primeira vez diante de um sacrifício, né? Sim. E foi diferente. E foi diferente. E eu senti que como eu realmente me esforcei naquilo, então eu sei que eu sempre, até o fim da minha vida, eu vou valorizar esse momento. Recebeu a bênção de Abraão. Recebi. Amém. As 7 promessas do juramento de Jeová Jiré a Abraão e a todos os herdeiros da promessa. Diz a palavra de Deus no livro de Gênesis 12, 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem 7 promessas poderosas para aqueles que recebem a herança de Abraão. Farei de você um grande povo. Eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você serão abençoados todos os povos da terra. A troca
Arca de Raízes vai te libertar de toda a herança de maldição que veio dos seus antepassados. Vícios, doenças, fracasso no relacionamento e na vida financeira. O impacto da bênção de Abraão tem o poder de mudar todos os resultados da sua vida. A bênção de possuir todas as bênçãos e a prosperidade de Jeová Jiré estarão sobre você e toda a sua família. Reino dos Céus, uma obra forte. Graças a Deus. Muito forte. Muito forte. Muito bem. Eu vou entrar agora na mensagem revelada do Espírito de Deus. E eu peço que você pegue na sua mão a sua Bíblia e se coloque de pé no seu lugar, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. A principal parte do corpo de uma mulher são os joelhos. Porque ninguém segura uma mulher de fé. Você, mulher que está aqui, quer ser uma mulher poderosa? Seja uma mulher de oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A oração tem o seu poder. Só oração não resolve, porque a Bíblia nos ensina assim. Mas a oração tem a sua importância. Nós estamos num período muito forte de jejum e oração e unção, porque é um jejum de batalha espiritual. Se você não está no jejum, você deve entrar hoje no jejum. Já recebe a unção, recebe o seu vidrinho com óleo santo do jejum para você se ungir diariamente neste jejum de 40 dias e 40 noites que nós estamos fazendo, que antecede a Sexta-feira da Paixão. É um jejum muito forte de batalha espiritual, de poder de fé para vencer. E a oração da madrugada, ela é muito importante na nossa vida, porque não é só o momento que nós ali, no meio da madrugada, dobramos os nossos joelhos para falar com Deus. Porque a oração é o momento que você fala com Deus. Mas nós temos o momento da reflexão, onde você escuta a palavra de Deus. Você recebe direção espiritual para o seu dia. Você recebe o alimento para o seu espírito, o maná de cada dia. E isso é muito forte. E neste jejum que nós estamos fazendo, nós estamos numa série da oração da madrugada muito profunda. Eu faço com você a oração toda madrugada. E o bispo Dom Luiz de Carvalho tem trazido na visão apostólica reflexões da vida muito profundas. E eu quero que você esteja conosco nesta força, nesta visão apostólica. Lucas capítulo 2, versículo 52. Achou aí? Marque na sua Bíblia. De pé, vamos ler em reverência a palavra de Deus. Diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, repita comigo, sabedoria, estatura, repita comigo, estatura, e graça, repita comigo, graça, diante de Deus e dos homens. Vou ler corrido agora, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar.
Sabedoria vem de temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas a sabedoria também, para fluir na vida de uma pessoa, depende do conhecimento. Então, o conhecimento é a principal ferramenta para a sabedoria fluir. Mas só há sabedoria verdadeira se houver antes dela o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, sabedoria vem de temer a Deus e da busca pelo conhecimento verdadeiro. Jesus crescia em estatura, em sabedoria primeiro, em estatura física, e em graça. A graça é espiritual. Sabedoria mental. Estatura é física e graça é espiritual. Paulo disse assim, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus disse isso ao apóstolo Paulo. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Aí o apóstolo Paulo disse, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ou seja, Paulo, ele tinha recebido esta revelação do céu, que no momento em que ele estava fraco, por causa da graça de Deus sobre a vida dele, é que ele tinha mais força do que nunca. No momento que ele se sentia fraco, os sentimentos dele não valiam nada diante da realidade dele como servo bom e fiel do Deus vivo, que estava dominado pela graça do Altíssimo, que aperfeiçoava ele com força no momento em que ele se sentia fraco. Nós não podemos nos permitir, como cristãos vencedores que somos, a sermos guiados por nossos sentimentos. Os sentimentos mentem para nós. Muitas vezes, no mesmo dia, você tem vários sentimentos. Você tem várias sensações diferentes. E se você pegar um momento que você está muito cansado fisicamente ou cansado mentalmente, se você for tomar uma decisão assim, esgotado fisicamente ou mentalmente, você vai muito provavelmente tomar uma decisão errada, porque você pautou a sua decisão num cansaço temporário. Eu gosto de dizer que o momento é só um momento e vai passar. A gente não pode deixar a nossa vida ser guiada por sentimentos e emoções que oscilam. Nós temos que firmar a nossa vida na nossa fé. E a fé é a certeza das coisas que você espera. É a convicção daquilo que você não está vendo, mas que você sabe que Deus pode fazer e fará se você for firme na sua fé. Você está entendendo? Então, você não vai deixar mais nenhum sentimento nocivo, miserável, destrutivo te controlar. Quem te controla é a sua fé. E a sua fé não é pautada naquilo que você acha, naquilo que você sente, ou muito menos naquilo que acham, naquilo que opinam para você. A sua fé é a decisão em cima do que está escrito na palavra de Deus. Você fica com a palavra de Deus a despeito de tudo na sua vida. Então, o apóstolo Paulo, quando ele recebeu de Deus esta revelação, que a graça de Deus bastava para ele vencer qualquer coisa, superar qualquer circunstância, qualquer problema, qualquer sentimento, aí ele disse, ele recebeu essa revelação, a minha graça te basta, Paulo. E ele recebeu aquilo e já se firmou na palavra de Deus e disse, é na minha fraqueza que eu me sinto ainda mais forte, que eu estou ainda mais forte. Eu decido me firmar naquilo que eu creio, não naquilo que eu sinto, não naquilo que eu acho. Então, olha o que ele disse. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo
repousa em mim. O que é o poder de Cristo em mim? A graça. Repita comigo: graça é favor não merecido. Aquilo que eu não mereço, Deus pode me dar porque Ele quer me dar. Graça é o poder de Deus agindo na minha vida, independente das minhas debilidades, independente das minhas condições, independente da minha força. Graça é o poder de Deus a dispor da minha fé. Eu não posso, mas pela fé tudo eu posso naquele que me fortalece. Sozinho eu não consigo, mas pela minha fé tudo eu consigo naquele que me fortalece. Isso é graça. Graça é você obedecer a Deus, não na sua força, mas na força do próprio Deus que está com você, pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Graça é o poder de Deus que te ajuda e te capacita a realizar tudo aquilo que Deus coloca para você fazer. Porque aquilo que você não pode, Deus pode. E Ele é com você. Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus está do seu lado, que adversário pode te vencer? Nenhum. Porque maior é o que é por nós do que qualquer um que venha contra nós. Aleluia. Então, a frase "a minha graça te basta" significa que a graça divina alcança os seus propósitos apesar das debilidades humanas, apesar daquilo que eu não posso fazer. Tem gente que acha que graça é de graça, é tudo de graça. E não é bem assim. Sabe o que é graça? Se você tem dinheiro para ofertar a Deus, é graça de Deus. Se você tem saúde no seu corpo, é graça de Deus. Se você tem um milagre para contar, é graça de Deus. Se você tem uma família para cuidar, para lutar por ela, é graça de Deus. Se você tem um casamento, um marido, uma esposa, é graça de Deus. Se você não tem um marido e está feliz assim, é graça de Deus. Se você tem filhos para cuidar, para lutar por eles, é graça de Deus. Você está entendendo? Se você tem um trabalho, é graça de Deus. Se você recebe salário, é graça de Deus. Se você respira, é graça de Deus. Se tem um coração batendo aí no seu peito, é graça de Deus. Se tem um oxigênio que entra no seu pulmão, o tempo todo você respira livremente, oxigênio à vontade, é graça de Deus. Se você tem inteligência, é graça de Deus. Então, tudo é graça de Deus. Tudo é a bondade de Deus. Ai de mim se não fosse a bondade de Deus. Ai de você se não fosse a bondade de Deus. Tudo na nossa vida é a graça de Deus. Tudo é graça. Quando nós ungimos a nossa cabeça no jejum, o que nós estamos fazendo? Nós estamos renovando sobre a nossa vida a graça de Deus para aquele dia. Nós estamos recebendo uma nova graça de Deus. Isso me lembra muito o povo de Israel quando estava no deserto. E o povo de Deus recebia diariamente o maná que Deus mandava, como um favor, como um cuidado de Deus, como a bondade de Deus sendo derramada sobre eles ali, num cuidar diário. E ali era um treinamento da confiança em Deus. Porque o maná do dia anterior, no dia seguinte, ficava podre, já não servia mais. Então, a graça, como o maná, ela tem um tempo que precisa ser renovada sobre a nossa vida. Por isso que nós temos que vir ao santuário, para que seja renovado sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, a graça de Deus, a força da graça, que é a bondade de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus na nossa vida. Põe a mão direita no seu coração e fala comigo: ai de mim, se não fosse a maravilhosa graça do Senhor meu Deus. Aleluia. É muito importante você entender isso. O apóstolo Paulo diz: a tua graça, Senhor, me basta, é o suficiente. A graça de Deus é o suficiente para eu realizar tudo o que eu posso realizar.
A graça de Deus é o poder de Deus operando em mim. A graça de Deus é o Espírito Santo em mim, que me ajuda, que é o meu auxiliador, que está comigo quando eu acordo, quando eu vou me deitar, quando eu vou trabalhar, quando eu saio, quando eu chego, o tempo todo. Eu tenho graça para realizar tudo aquilo que eu preciso fazer. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Isso é graça. Graça é o poder de Deus em você. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu tenho graça para realizar. Eu tenho graça para conquistar. Eu tenho graça para avançar. Eu tenho graça de Deus para poder ir avante, vencer e conquistar e prosperar e realizar. Não por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em mim. E o nome disso é graça. Repita comigo: graça. Aleluia. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Abre aí na sua Bíblia. O apóstolo Paulo descobriu que em Jesus até o sofrimento podia ser usado para o seu bem. Olha como que isso é forte. A dor que Paulo sentia aproximou ele de Deus e ajudou ele a confiar mais em Deus. E Paulo encontrou em Deus alegria, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar da situação difícil que era momentânea. Mas ele sabia que muito mais forte era o poder de Deus na vida dele do que a fraqueza que ele tinha e sabia que tinha. Nós somos pequenos diante da grandeza de Deus. Nós reconhecemos a nossa pequenez diante da grandeza imensurável de Deus. Mas a graça é o favor que nós não merecemos. E Deus coloca pela nossa fé, a dispor da nossa fé, o poder imensurável dele para nós realizarmos pela fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E aquele que retrocede, Deus não tem prazer nele. Então quando você olha para uma situação na sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para a realização sua, dentro da sua casa, seu relacionamento com seus filhos, seus relacionamentos interpessoais, e você diz assim: ah, isso é impossível. Ah, isso aqui é difícil demais. Ah, isso aqui não dá para mim, eu desisto. Deus não tem prazer em você quando você toma uma decisão baseada nesse sentimento de fraqueza, de impotência sua, porque você está agindo assim, ignorando a graça de Deus na sua vida. Tudo é possível ao que crê. Aquele que vive por fé não pode recuar, não pode retroceder. O justo vive pela fé, e aquele que retrocede, Deus não tem prazer nele. Quem é o justo? É o fiel. Se você é fiel a Deus, você tem a graça de Deus na sua vida para você vencer qualquer desafio, para você enfrentar e vencer qualquer obstáculo. Porque o poder que opera em você é o poder de Deus. Então, você tem que caminhar na sua vida e enfrentar as circunstâncias, as situações, contando com o poder de Deus na sua vida. E não apenas com a sua capacidade. Você está entendendo? Então o apóstolo Paulo entendeu isso. Achou aí? Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi. Ele aprendeu com quem? Com o Espírito Santo. Ele aprendeu com o Espírito de Deus. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, o contentamento espiritual de Paulo era excelente. Por quê? Ele era um homem vertical, ele era um homem conectado com Deus o tempo todo. A minha fonte não são os outros. Eu não dependo dos outros para ser feliz. Eu não dependo das circunstâncias da minha vida para eu ser feliz. A minha felicidade, ela é completa. Por quê? Porque a minha felicidade vem de Deus. Eu aprendi, independente do que eu estou vivendo no momento, o momento é só um momento e vai passar. Eu aprendi com Deus a viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade.
ele aprendeu que o motivo da felicidade dele não eram os outros e nem as situações, as circunstâncias, mas era Deus. Você já aprendeu isso para sua vida? Você pode estar passando um problema com qualquer pessoa que seja, que você ame muito, mas a pessoa que você mais ama na sua vida é que é a fonte da sua felicidade. E esta pessoa é Deus, e é nele que você se firma. Se você decide ser uma pessoa contente e viver contente em toda e qualquer situação, igual o apóstolo Paulo tomou essa decisão pela fé, você vai ver que os problemas na sua vida que apareciam diante dos seus olhos gigantes vão começar a aparecer menores. Por quê? Porque você depende de Deus para você ser feliz. E na vida a gente dá o que a gente tem. Se você começa a receber a graça, conscientemente você começa a ser uma pessoa que é fonte de alegria, é fonte de paz dentro da sua casa, não gosta de briga, não gosta de ficar discutindo, batendo boca, buscando, querendo ter razão. Não, você se torna uma pessoa serva, você serve o que você tem. O que você tem? Você tem a graça de Deus que você recebeu. E o que é graça? É poder para vencer, é poder para ser alegre, realizado, feliz em toda e qualquer situação. É força. E aí ele disse, em Filipenses 4:13, que todo mundo conhece, mas não conhece com a revelação igual você está conhecendo hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que eu tudo posso naquele que me fortalece? Porque eu entendi o que significa graça na minha vida. É a força de Deus na minha fraqueza. É a força de Deus comigo. Na hora que eu falho, eu não vou falhar no meu resultado de vida, porque é na minha fraqueza que Deus se aperfeiçoa com o seu poder. Então, isso aqui é muito forte. Agora, é muito importante entender que graça é diferente de bênção. A bênção de Deus, ela é específica. A bênção de Deus, ela é específica. A graça de Deus, ela é derramada sobre todo o seu corpo. Sua mente, sua alma, seu espírito. É um regar da bênção. É um regar do favor, do cuidado. É um regar do poder de Deus sobre a sua vida. Você entende? Então, o momento mais forte da sua vida com Deus é quando você é despertado pelo Espírito revelador de mistérios, o poder da graça de Deus na sua vida, que faz com que tudo que você se dispõe a fazer prospere e vá para frente, porque você começa a entender que você não vai sozinho. É aquela parte que eu coloquei no louvor, né? Da leoa parida. Deus vai comigo e jamais serei envergonhado. É certo que vencerei, porque Deus vai comigo e jamais serei envergonhado. O que é isso? Isso é eu posso tudo naquele que me fortalece. Isso é a graça. É eu saber que eu vou, mas eu não vou só. Deus vai comigo e nunca me deixará envergonhado. É interessante que Jesus disse assim, Mateus capítulo 11, versículos 25 a 30. Abra aí na sua Bíblia e marque. Mateus 11, do 25 ao 30. É muito profunda essa mensagem. Entendendo a graça de Deus na sua vida. Graça não tem nada a ver com essa conversa furada, diabólica, que muitos religiosos dizem por aí. Vai pecando, peca mesmo. Vai vivendo uma vida podre, porque a graça te basta. É só a graça. Isso chega a ser uma blasfêmia contra Deus. Isso chega a ser ofensivo aos ouvidos de Deus. Sabe por quê? Porque a graça não é um passe livre para viver um mundão aí e se destruir completamente e dizer, né, hipocritamente, a graça me basta. É igual aquele povo que diz assim, é só o sangue do cordeiro. Fala isso igual fala abóbora, igual fala qualquer coisa. Não tem temor nenhum, não tem reverência nenhuma, não tem fé nenhuma nisso. Não tem compromisso com Deus nenhum nisso, não tem temor nenhum nisso. A graça
É poderosa, é maravilhosa a graça. A graça de Jesus, ela nos salvou, ela nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado de Deus, Jesus Cristo, o reino dos céus. Isso é a graça, é o poder de Deus na minha vida e através da minha vida, pela minha decisão, pela minha firmeza de caminhar para frente, para cima, no poder do reino, no poder do fogo dos céus, que vai comigo e me faz mais que vencedora, que me faz viver o eu posso tudo naquele que me fortalece. Aleluia. Mateus 11, 25 ao 30, diz assim, achou aí? Marque na sua Bíblia. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas. Que coisas são essas? Essas coisas que você está aprendendo hoje aqui, essas coisas que você aprende cada vez que você vem no santuário e recebe mais graça, maior graça, como diz a palavra de Deus, que Deus dá maior graça. Então, estas coisas que Deus te revela aqui no santuário, Ele esconde estas coisas aos sábios e entendidos. Quem disse isso? Jesus. Lê comigo aí na sua Bíblia. Jesus, ele dá graças a Deus, Pai, porque ele oculta estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Tem muita coisa que você ouve aqui que os sábios e entendidos não sabem. Não sabem. Não sabem. Mas por que você sabe? Por que você está aprendendo hoje? Porque Deus quis te revelar esses mistérios do reino dos céus, para você viver uma vida de poder, uma vida regada da graça de Deus. Aleluia. Não é porque eles não querem aprender. Eles não sabem, não é porque eles não querem aprender, é por causa disso aqui, ó, que Jesus falou. É porque Deus esconde deles. Lê aí. Deus esconde deles para revelar você que é pequeno diante de Deus. Você chega diante de Deus sinceramente, com humildade, e diz: Senhor, eu sou pequeno diante do Senhor, mas eu tomo posse da tua grandeza na minha vida. Sabe o que é dar glória a Deus? É quando as pessoas olham para você e dizem assim: é impossível esse resultado na vida dela, é impossível esse resultado na vida dele. É só Deus. Isso aí foi Deus, não há dúvida que foi Deus. Ou seja, Deus se mostra grande e forte na sua vida. Por quê? Porque você teve humildade para se humilhar perante a potente mão do Senhor. Então Ele vem e te exalta. Ele vem e mostra-se grande e forte na sua vida. A palavra de Deus diz que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa que se humilha perante Ele, que reconhece que é pequeno diante de Deus e que precisa de Deus na vida. Porque ai de mim se não é a graça de Jesus, ai de mim se não é a misericórdia do Senhor sobre mim. Eu estava perdida e você também estava perdido. Estava perdida, você sabe disso. Então, Deus esconde deles para revelar você que é pequeno diante de Deus, que sabe que depende da graça de Deus, que sabe que depende de Deus para tudo. Você depende de Deus para você subir. Você depende de Deus para você vencer na vida, para você prosperar. Põe a mão direita no seu coração e repita comigo: eu dependo de Deus para tudo na minha vida. Agora repita bem forte: eu dependo de Deus para tudo na minha vida. Eu reconheço isso. Reconhece? Então diga: eu reconheço isso. Reconhece o quê? Fala comigo: eu dependo de Deus para tudo na minha vida. Eu também. Eu também. Versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Por que Deus esconde dos sábios e entendidos estas coisas que Ele revela a nós, que somos pequeninos no reino dos céus e que buscamos a Ele porque dependemos dEle? Por quê? Porque Deus quer. Quando Deus quer, ninguém pode impedir. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Assim te aprove. Por quê? Porque assim foi do agrado de Deus. Deus quer assim. Que bom. Que bom que Deus quer assim. Não é por força nem por violência, não é por competência minha ou sua que Deus se mostra grande e forte na nossa vida, mas é por nossa sinceridade, por nossa humildade perante Ele, dizer: Senhor, sozinho eu não consigo,
Mas se o Senhor vai comigo, é certo que vencerei. Eu amo essa afirmação de Josué e Caleb. Eles olham para os gigantes quando foram espiar a terra prometida, e enquanto os outros colegas dele disseram: vamos morrer, estamos destruídos, os gigantes são enormes, são muitos os inimigos e eles são poderosos. Josué e Caleb disse: é certo que venceremos, porque maior é Deus que está do nosso lado. E assim, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida e venceram todos os inimigos. Sabe por quê? Porque uma coisa é certa: como você crê que Deus será na sua vida, assim você vai viver. Se você crê que você não pode nada porque é a sua fraqueza que manda na sua vida, assim será. Mas se você crê que você tem graça, que é o poder de Deus na sua vida, você pode sim todas as coisas naquele que te fortalece. E aquele que te fortalece não é outro senão o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, que não tem nada difícil para ele fazer. Aleluia! Eu creio é nesse Deus, o único e verdadeiro Deus de Israel. Jesus prossegue dizendo, versículo 27: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e é aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus revela quem? Quem ele quer revelar. O que ele revela? O que Jesus vem trazendo como boas novas? Qual que é a grande mensagem de Jesus? Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem de Jesus. Antes de Jesus veio João Batista trazendo a mesma mensagem: arrependam-se. Jesus chegou dizendo: arrependam-se, porque o reino do céu chegou. O que é isso? O que é isso? Arrepende das vezes que você tentou vencer na vida sem Deus. Arrepende das vezes que você tentou programar sua vida sem Deus. Arrepende das vezes que você tentou enfrentar seus inimigos sem Deus. O reino do céu chegou para você. E isso significa o quê? Que quando você chega, com você chega o exército dos céus, os anjos comandados pelo arcanjo Miguel, os anjos enviados por Deus que te servem, que cuidam de você, que não te deixam nada faltar, porque Deus é o Senhor da sua vida. Aleluia. Versículo 28, Jesus disse: vinde a mim. Vem. Até eu estou toda arrepiada aqui. Jesus fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que é isso? Graça, meu irmão. Isso é graça, minha irmã. Você está entendendo em nome de Jesus? O que é graça? Hein? Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A alma é o centro das emoções. Lembra que eu comecei dizendo que você não pode basear sua vida nos seus sentimentos, porque eles oscilam, são instáveis, e isso vai te levar certamente para a ruína, para a derrota, para a destruição. Mas se você firma sua vida na fé, em Deus, e tem convicção que você tem graça para realizar, você tem graça para avançar, você tem graça para vencer todos os teus inimigos, porque Deus é com você, então você se torna imparável. Nada te para, nada te detém. Você pode tudo naquele que te fortalece. Jesus disse: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fecha a mão direita assim e repita comigo bem forte: é fogo! Ah não, mas não foi forte. Bem forte. Vai, arruma os ombros, estufa o peito, ergue a cabeça. Vamos lá. Repita comigo, assim, com o braço assim de vitória: é fogo! Isso! É forte! É reino! Aleluia! Agora repita comigo junto: é fogo, é forte, é reino. Bem forte, vamos juntos na sequência. Vamos lá? É fogo, é forte, é reino. Aleluia! Eu não posso fugir dessa realidade, nem eu nem você. Eu sou fogo porque eu sou forte. Eu sou forte porque eu sou reino. Repita comigo: eu sou fogo porque eu sou forte.
Eu sou forte, porque eu sou reino. De novo, eu sou fogo, porque eu sou forte. Eu sou forte, porque eu sou reino. Aleluia. Quando eu falo eu sou reino, eu estou dizendo, eu não estou aqui sozinha. Eu estou aqui porque a graça de Deus me fez trazer comigo um exército dos anjos celestiais. Levanta a mão direita e repita comigo. Eu não estou aqui sozinho. A graça de Deus me fez trazer comigo um exército de anjos celestiais. Aleluia! Quem crê, bata a palma e dê glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Maravilhoso! É muito importante, meu irmão, minha irmã, você entender que quando Jesus venceu no monte o príncipe das trevas, Lúcifer, que é o rei do inferno, aquele que usa a capa preta é o nome, é Lúcifer que usa a capa preta, ela é usada pelo rei do inferno, porque o diabo imita Deus. E Jesus venceu Lúcifer, o príncipe das trevas, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. E a palavra de Deus diz que os anjos de Deus vieram servir a Jesus, depois dele ter vencido o diabo. Primeiro você vence os teus inimigos. Primeiro você vence o diabo. Primeiro você joga o inimigo por terra. Primeiro Jesus venceu o príncipe das trevas. E depois dele ter vencido na batalha espiritual, os anjos de Deus vieram e serviram a Jesus. Você está entendendo? Nós estamos neste jejum forte de batalha espiritual. Tem muita gente que está sendo servida por tudo quanto é tipo de alimento que existe. Tem muita gente sendo servida pelos espíritos malignos, pelos anjos do inferno. Tem muita gente sendo servida doença. Tem muita gente sendo servida vício. Tem muita gente sendo servida brigas. Tem muita gente sendo servida contendas, discórdias, roubos, mentiras. Tudo que não presta não provém de Deus. O que você tem comido espiritualmente? Quem tem te servido, os anjos de Deus ou os anjos do inferno? O alimento espiritual das trevas, que é o medo, a dúvida, a insegurança, a incerteza, a amarração. É isso que você tem sido servido? Porque o contrário da fé não é a falta de fé, é a dúvida. Fé é convicção. Fé é certeza. Dúvida é o oposto da fé. Você tem sido servido os anjos de Deus? Tudo aquilo que vem de Deus para você? O poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza? A graça de Deus, você tem tomado posse disso? Ou você tem, ao ser servido pelos anjos de Deus e pelos anjos do inferno, das trevas, ao invés de tomar posse da graça de Deus, que é o poder de Deus que te faz vencer, que te faz avançar, que te faz ir à luta na certeza de que a vitória é certa, porque Deus é com você? Ou você tem aberto mão do que Deus tem te servido e tomado posse do que os espíritos malignos têm te servido? A dúvida, o medo, a incerteza, o desespero diante do futuro. Hein? Seja sincero consigo mesmo e responda isso. Nós estamos na jornada da corrente da família. Quantas vezes na sua casa, diante de alguma situação desagradável, briga, ameaças, contendas, realidades duras de se viver, você pensou que estava tudo perdido ao invés de pensar
que você iria partir para a guerra espiritual e iria ter vitória, porque Deus vai com você e a vitória é certa na vida daquele que vive por fé. Quantas vezes você se deixou abater pelo medo, pelo desespero? Quantas vezes? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, tem uma pessoa aqui que tem se sentido muito oprimida. Ela se vê num lugar escuro, ela se sente impotente diante da realidade da vida dela. Ela não vê saída. Ela se sente angustiada. Ela tem sofrido com nó na garganta. E o Espírito de Deus manda dizer para esta pessoa que está nesta situação, e ela sabe que eu estou falando com ela, em nome de Jesus. Marque bem este número. Dia 13. Dia 13. Dia 13. Dia 13. Dia 13 é o dia que Deus marcou. Não para tirar você destas trevas que você está se vendo nelas, mas para tirar de dentro de você estas trevas que estão te consumindo. Uma decisão de fé que vale mais do que 1000 palavras. Se coloquem todos de pé, em nome de Jesus. Nós estamos numa caminhada de batalha espiritual, para você ter vitória espiritual. O que é vitória espiritual, apóstola? É a vitória sobre todos os teus inimigos. Não é momento de brincar. Não é momento de vacilar seu pé. Não é momento de você perder o foco da coisa que mais depende a sua vida, que é identificar o verdadeiro inimigo e partir para cima dele na batalha espiritual. Agora eu quero colocar você diante de Deus para você poder apresentar a Deus o seu jejum. E se você não está de jejum, para você abrir agora o seu jejum. Porque você precisa entrar nessa guerra espiritual. Você precisa entrar nesta visão de que o verdadeiro inimigo na sua vida tem que cair. Porque no mundo espiritual só um fica de pé, ou você ou os teus inimigos. E se você não se levantar, tomando posse da graça de Deus, que é a força de Deus, que conspira em favor da sua vida, em favor da sua vitória, e partir para cima do inimigo, o inimigo vai continuar te servindo medo, vai continuar te amedrontando, vai continuar te dominando. É você quem tem que se levantar com autoridade, com graça, com poder, e partir para cima do inimigo, sabendo que maior é a força que está do seu lado do que qualquer inimigo. Você pode tudo naquele que te fortalece. Identifique o verdadeiro inimigo. Qual que é o verdadeiro inimigo dentro da sua casa? Hein? Qual que é o verdadeiro inimigo dentro da sua família? Qual que é o verdadeiro inimigo dentro do seu casamento? Não, não é seu cônjuge. Não é. É algum espírito que está virando a cabeça do seu cônjuge. Ou é algum espírito de vício mandado, doença colocada, brigas encomendadas. Pode ter certeza disso. O apóstolo Paulo deixou bem claro em Efésios 6 que, embora sejamos seres humanos, a nossa luta é espiritual. A nossa guerra é espiritual. Identifique o verdadeiro inimigo e agora é hora de partir para cima dele. Mas você precisa jejuar, orar e se ungir. E tomar posse do lugar que Deus te colocou. Um lugar de graça, de poder. O poder de Deus está do seu lado. Não tem o que temer. Você tem que enfrentar. Reino dos Céus. Uma obra forte para abalar o Brasil e o mundo.